O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou neste domingo que a Ucrânia está disposta a se reunir com a Rússia para negociações na próxima quinta-feira em Istambul, mas estipulou como condição que Moscou se comprometa com uma trégua de 30 dias a partir de segunda, vulgo hoje. Os comentários foram feitos poucas horas depois que o autocrata russo, Vladimir Putin, ter proposto negociações diretas com Kiev, mas sem se comprometer com o ultimato de cessar-fogo incondicional proposto pelos líderes europeus com o apoio dos Estados Unidos. Duda Teixeira, muito boa tarde, ótima segunda-feira para você. Teremos um avanço de fato ou é aquele velho jogo de morde-a-sopra russo, dizendo que vai negociar, vai topar e manda um monte de bombardeio, aí chega lá, cria um monte de situações que a Ucrânia não tem como aceitar e eles voltam, olha aí, tá vendo? Eu tentei, mas eles não querem. É isso aí, Inácio. Boa tarde. O que a gente está vendo é esse jogo de morde-a-sopra da Rússia, chance aí de ter algum avanço de negociações. Realmente é zero. Por quê? Né? Se a gente pegar o que aconteceu nos últimos dias, o Putin está super fortalecido. Ninguém numa posição de força, de vantagem, aceita negociar. O Putin fez essa parada militar do dia da vitória em Moscou na sexta-feira e tinham lá mais de 20 chefes de governo, chefes de Estado, incluindo o presidente brasileiro Lula, com a primeira-dama Janja, com o Celso Amorim, o que mostrou para o povo russo, para a população mundial, de que ele não está tão isolado assim e que tem esse apoio aí do que eles chamam lá de Sul Global. No dia seguinte, no sábado, o Volodymyr Zelensky, na Ucrânia, recebe 4 chefes de governo de democracias, então estamos falando de pessoas de estirpe totalmente diferentes, né? Ali com o Putin era um bando de ditador e o Lula, o Zelensky recebe o primeiro-ministro britânico, o Emmanuel Macron, se não me engano, o Friedrich Merz da Alemanha, enfim, os líderes europeus. E aí eles combinam entre eles, falam assim, olha, a gente vai levar uma proposta de negociações para o Putin e essa proposta inclui um cessar-fogo de 30 dias. E aí falam, os Estados Unidos, o Donald Trump, está com a gente nessa. Então tem que ter um cessar-fogo de 30 dias e aí se faz essa negociação. E o Putin fala que nada de cessar-fogo, eu vou continuar bombardeando a Ucrânia todo dia. Então o Putin não se compromete, o Putin não aceita essa condição que tinha sido combinada ali com todos os líderes europeus e com os Estados Unidos. O Putin não está nem aí e fala essas negociações vão continuar quinta-feira agora lá em Istambul e não tem cessar-fogo nenhum. E para surpresa geral, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fala é isso aí, o Zelensky tem que aceitar essa condição. Então também mostra agora uma fratura no Ocidente, que em tese estaria apoiando a Ucrânia. Então, assim, será até que ponto que o Trump americano está realmente do lado dos europeus? Porque os europeus fazem uma imposição para o Putin e o Putin não dá a menor bola e o Trump no final disse que o Zelensky tem que ir lá aceitar tudo que o Putin quer, né? E aí tem uma outra questão que é interessante, o Putin fala essas negociações em Istambul vão continuar com os protocolos da Turquia de 2022, porque já estavam ali começando algumas negociações em 2022 de paz na Turquia, e isso não foi para frente. O Putin está falando, vamos retomar aquilo lá. Tá bom, só que o que estava sendo combinado na Turquia era a capitulação total da Ucrânia, né? Era a Ucrânia entregar tudo que foi já conquistado pela Rússia no leste e a Península da Crimeia, o que a Ucrânia não aceita. Então é o seguinte, o Zelensky obviamente não vai aceitar esse tipo de coisa que o Putin está exigindo. O Putin está fazendo o jogo, como você falou, não tem qualquer disposição de realmente parar a guerra,
O Putin começou essa guerra porque o Putin quis, né? Não tem nenhuma justificativa plausível para ter iniciado essa guerra, e ele vai continuar enquanto ele não tiver conquistado a Ucrânia inteira. Esse é o objetivo final. E o Putin ainda vendo esse apoio do resto do mundo, do Maduro, do Dias-Canel de Cuba, do Xi Jinping. O ditador Xi Jinping da China ficou o tempo inteiro ao lado do Putin lá na parada militar do dia da vitória. E vendo o Ocidente fraturado, né, sem conseguir ter uma voz coesa, com pouco apoio, ameaçando parar de mandar equipamento militar para a Ucrânia, o Putin vai continuar, é óbvio. Então, assim, é muito difícil que tenha qualquer progresso aí nessas negociações. E aí a pergunta é, com a grande possibilidade de não termos sucesso, como você disse, fica esse modo de assopra, e tudo que ele quer é isso, é ganhar tempo. Enquanto o tempo está a favor dele, ele vai conseguindo lá aqueles microavanços em relação ao território ucraniano. E o Trump? O Trump que, inclusive, só fala grosso na rede social dele com a Rússia, fica mandando mensagem que tem que parar os ataques agora. Mas o Trump não poderia ser mais enfático em sua defesa à Ucrânia, sobretudo com meios militares, com informações, com munição, e com isso o Putin se ver obrigado a realmente negociar porque realmente parou? Ou você acha que o Trump não vai, digamos assim, entrar mais forte ao lado da Ucrânia justamente para tentar forçar a mão russa? Então, o que os americanos poderiam fazer, e seria uma posição, digamos assim, nobre, seria evitar... você não consegue mudar o curso da guerra, né? Vamos imaginar aqui que a Rússia realmente vai levar vai vencer essa guerra. O que o Trump poderia fazer é evitar as baixas na Ucrânia. Como é que faria isso? Entregando aqueles mísseis de defesa antiaérea, os Patriots, né? Mas parece que os Patriots ainda estão sendo entregues. O Joe Biden, antecessor do Trump, prometeu, comprou, disse que ia entregar e aparentemente não teve ainda um bloqueio nesse fornecimento de mísseis para a defesa antiaérea da Ucrânia. Por que a Ucrânia precisa se defender? Porque o tempo inteiro estão caindo mísseis balísticos, mísseis hipersônicos e drones nas cidades ucranianas. Então, uma posição nobre do Trump seria essa, né? Pelo menos você impede essas mortes de civis, né? Só que a gente não vê o Trump defendendo isso, né? O Trump ele grita lá com letras maiúsculas nas redes sociais, mas muitas vezes o que ele fala é meio que fazer a dança do Putin, né? Por exemplo, dizendo que o Zelensky tem que ir lá e fazer tudo que o Putin tá mandando, né? Sem colocar nenhum entrave, nenhum empecilho, ou fazer qualquer exigência ao Putin, né? O Putin faz o que quer, e aí o Trump meio que coloca os europeus numa posição de que tem que fazer tudo que o Putin quer. E aí, essas negociações, a questão diplomática, os americanos não ajudaram em nada, né? Prometeram ali que iam participar das negociações, mas já teve também funcionário do governo americano, o secretário de Estado Marco Rubio, falando, olha, se isso aqui não andar, se a gente não conseguir nada, a gente vai pular fora dessa história, né? Ele falou, não, a gente vai move on, né? A gente vai seguir adiante. Tipo, esquece a Ucrânia e vamos cuidar de outros assuntos que eles acham que são mais importantes nos Estados Unidos. Então, os americanos não deram nenhum apoio diplomático, político para o Zelensky. Poderiam dar esse apoio militar, mas com essa ideia, pelo menos, de impedir as mortes de centenas e de milhares de ucranianos inocentes. Mas nem isso a gente tem certeza, né? O Trump, aliás, não dá certeza de nada. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã. E o Putin se aproveita disso, essa insegurança que os Zelensky sente, os líderes europeus estão sentindo. O Putin não tem segurança nenhuma, né? Ele segue na guerra, ele quer conquistar a Ucrânia.